E aí, pessoas que não comem PIB, tudo bem com vocês? Ana, eu vou me enfiar nisso aqui, né? Porque, né? Eu não sou especialista em economia, eu acho que ele também não é, mas até onde eu sei, até onde eu já vi, né? Mas ele tá falando aí de países capitalistas versus países socialistas, eu quero ver o nível da groselha. Então, Então, olha só, países com viés socialista, né? Você põe aqui China, Rússia, Cuba, Venezuela, Vietnã, Coreia do Norte. já começou bem, né? Rússia é socialista, cara. E até onde eu sei, Venezuela também não é socialista. Mas aí eu careço desse nível de conhecimento. Mas assim, Rússia não é socialista, tá? Não é. A União Soviética era. A Rússia hoje não é. Norte e Alemanha Oriental, tá bom? Isso aqui Nossa, mano, a Alemanha Oriental faz 33 anos que não tem mais a Alemanha Oriental? 30 anos. antes da queda do muro. Capitalistas, Nossa. Austrália, Estados Unidos, Canadá, Singapura, Reino Unido, Coreia do Sul e Alemanha Ocidental. Vamos ver aqui. Um que era colônia, ele virou colonizador, 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 colonizador. Singapura. Um que ainda é uma colônia dos Estados Unidos, porque tem 30 mil soldados do exército dos Estados Unidos na Coreia do Sul. E outro que era a colônia do Ocidente. Vamos ver o que aconteceu com o PIB. Isso é muito interessante. Eu puxei aqui o crescimento do PIB de 2001 para 2021. Eu tenho um outro momento do vídeo onde eu vou puxar indicadores mais antigos. Mas desses países eu consegui encontrar um indicador de 2001 até 2021, tá? China, disparado, cresceu muito. Mais do que tudo que existe aqui. Por que será? Por que será? Né? China cresceu 425%. PIB de 17,7 trilhões. PIB per capita, 11.188. IDH, 0,76. Maluco, a China crescia 6% ao ano na época do Mao. Só pra vocês terem uma ideia. Rússia cresceu 81% nesse período. Cuba... Países comunistas. Rússia. Não, cara. Pelo amor de Deus, né, cara? A Rússia comunista... cresceu 74%. Venezuela caiu 65%. Cuba cresceu 74%, mesmo com todos os embargos dos Estados Unidos. E a Venezuela caiu 65% justamente porque os caras não podem vender nada para ninguém, né? Porque a Venezuela tá até o pescoço com petróleo e os caras não podem vender. É a maior reserva de petróleo do mundo e os caras não podem vender para ninguém. Podia ser lá... Venezuela podia ser os Emirados Árabes, Catar, Dubai, e os caras são Venezuela por causa dos Estados Unidos. Vietnã, 241%, e Coreia do Norte, não faço a mínima ideia, porque não consegui descobrir esse número aqui da Coreia do Norte. Países capitalistas, Austrália, 70%, Estados Unidos, 46%, né? Canadá, 58%, Singapura, 159%, Reino Unido, 32%, Coreia do Sul, 101%. Dessa lista aí, provavelmente Austrália, Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, e todos eles invadiram o Iraque 2 vezes, e Afeganistão, e Síria, e etc. É assim que é fácil, né, cara? Os caras são imperialista, colonizador, roubando dos outros, é fácil manter esse crescimento, né? Então veja que Vietnã e China tiveram crescimentos bem expressivos, né? De uma forma geral, o crescimento dos países capitalistas foi mais consistente, todos cresceram, os comunistas... Porque eles continuam roubando por séculos. É assim que funciona. É assim que esses países continuam ricos. Os comunistas tiveram mais altos e baixos, né? Você teve país negativo e teve país com um pico extremo como o da China. Aliás, olhando para cá, só para esses números, o que você acha até aqui? Você acha que os países capitalistas tiveram um desempenho melhor ou os socialistas tiveram um desempenho melhor? Bom, eu não lembro da China, Vietnã, a Venezuela, Cuba e Coreia do Norte invadindo outros países e matando outras pessoas para sustentar a economia deles, né? Então, eu acho que só por aí já é melhor. Eles não estão bombardeando ninguém. Os Estados Unidos, em média, por dia, são 46 bombas jogadas na cabeça de alguém para manter o império deles funcionando. Então, eu acho que já está melhor por aí, né? E aí, né, eu fui puxar alguns dados mais antigos aqui de Alemanha Ocidental contra a Oriental, né? Porra, então, mano, a aí Alemanha também... Ocidental era a Alemanha
capitalista, a Alemanha Oriental era a Alemanha socialista, tá? O Muro de Berlim, ele foi erguido em 1961 e ele caiu em 1989. E aí eu puxei dados de um livro chamado Planning Ahead and Falling Behind. E esse livro, ele tem dados muito interessantes. Por quê? Em 1950, você tem a base 100 de vários países, né? Da Alemanha Oriental, União Soviética, Alemanha Ocidental, Estados Unidos e Europa. E aí, olha que interessante. Estados Unidos começou com base 100. Em 1989, estava com base 392, então cresceu de 100 para 392. A União Soviética tinha base 100, cresceu até 1107. Aí você fala, caraca, olha como a União Soviética cresceu. Rapaz. Aí você pega... Por que será, né? Como é bom o socialismo, né? Pega a Alemanha socialista, base 100 foi para 902. Aí pega a Alemanha capitalista, foi de base 100 para 516. E aí você vê que a Alemanha socialista cresceu mais do que a Alemanha capitalista. Aí eu procurei e achei um outro estudo, tá, chamado The World Economy, a Millennial Perspective. E na página 178, a gente descobre, olhando para esses números aqui, que a Alemanha capitalista de 1950 até 91 cresceu de 213 para 1.242. Né? Aqui a gente está falando em base de milhão, ou seja, a gente foi de 213 bilhões para 1 trilhão e 242 bilhões. Enquanto a Alemanha socialista foi de 51 bilhões para 85, ou seja, um crescimento bem menor do que a Alemanha capitalista. Por que isso aqui pode ter acontecido? Porque num regime socialista ou capitalista, geralmente o pessoal, eles mandam. Cara, regime quem faz sou eu, tá? Regime quem faz sou eu com o meu nutricionista. Para de chamar essas porra de regime. Então, no negócio. Então eles podem escolher o dado que eles vão mostrar, como eles vão mostrar, de alguma forma, né? E aí quando você... Ai. Não, o professor Elias já explicou como é que isso funciona, cara. Pelo amor de Deus, mano. Tem aí milhões de seguidores. O Banco Mundial de Desenvolvimento, sei lá, um desses bancos aí que não são de esquerda, os caras auditam os números dos países, mano. Não é simplesmente tirar da bunda. E sempre assim, né? Olha, os países socialistas e comunistas, eles tiram informação da bunda. Os capitalistas não. Porra. Não pode ser tão burro, né? Ou pode? E aí quando você pega a população em milhões aqui, ela cresceu na Alemanha capitalista de 49 milhões de pessoas para 63 milhões de pessoas. A Alemanha socialista foi de 18 milhões de pessoas para 15 milhões de pessoas. E aí quando você olha para a União Soviética, será mesmo que a União Soviética teve esse crescimento? Ou ela quis demonstrar um número para mostrar que estava crescendo mais que os Estados Unidos? Maluco, os Estados Unidos mudou a entrada da Wikipédia sobre recessão e trancou para que as pessoas não saibam o que é recessão, só para os caras continuar mentindo que os Estados Unidos não está em recessão, tá? 2022. Então eu vou te perguntar, o que você acha? Você acha que esses números são reais? Ou você acha que não existia? Tá vendo? Ele só questiona os números da União Soviética. Por que ele não questiona os números dos Estados Unidos? Esse conflito e a União Soviética precisava mostrar que cresceu mais que os Estados Unidos. Bom, Estados Unidos literalmente diz que venceu a guerra espacial porque botou um homem na Lua, sendo que eles perderam todo o restante, né? Eles foram o segundo em todo o resto, mas eles foram o primeiro a colocar um homem na Lua e aí vencemos, sabe? É esse o nível, mas aí os Estados Unidos é o bastião de qualquer coisa. Bom, por que eu peguei a Estônia? Porque a Estônia era um país que antes era de um jeito, aí ela passou a fazer parte da União Soviética e aí depois ela passou pelo fim da União Soviética, né? Então ela passou por vários momentos de mais liberdade econômica, momentos de menos liberdade econômica, tá? É sempre essa régua estúpida de liberdade econômica, né? O PIB per capita da Estônia antes da União Soviética, né, entre 1922 e 1938, cresceu 3% ao ano, ou seja, subiu 63%, né? Tava ali 2.311, foi para 2.802 em 29, depois 3.771 em 38, tá? Aí, durante a União Soviética, a gente não tem os dados da Estônia, mas a gente tem os dados da União Soviética, e aí, nesse caso, a taxa média de crescimento foi de 2,47%. Então, de 1940 até 1980... É engraçado que nessa curva, o que será que aconteceu aqui em 89, né? Que PIB per capita desses países caiu bastante, né? O que será que aconteceu?
1989, o PIB da União Soviética cresceu 2,47% ao ano. Agora, depois da União Soviética, entre 1997 e 2021, a taxa média de crescimento foi de 7,18%. E o PIB per capita da Rússia subiu a 6,40%, né? E conclusão, o PIB per capita da Estônia é 3,46 vezes maior que o da Rússia em 2021. Aí, falando em socialismo e capitalismo, eu tive... Tem 10 pessoas na Estônia. Tipo, deve ter mais vaca e ovelha do que gente. Puxou uma curiosidade muito interessante. Na Copa de 1974, a Alemanha socialista jogou contra a Alemanha capitalista. Adivinha quem ganhou? A Alemanha socialista. Ganhou de 1-0. Como se isso fosse qualquer coisa a mais, né? Vinham ali no dia 22 de junho de 1974. Mas o mais irônico é que mesmo a Alemanha socialista tendo o ganho da Alemanha capitalista nesse jogo, a Alemanha capitalista deu a volta por cima e foi campeã da Copa. Loucura, hein? Essa curiosidade você não sabia. Nossa, que loucura, hein? Nossa, que... Mano, tu colocou a Rússia numa lista de país comunista, cara. Pelo amor de Deus. Né? Bom, deixa nos comentários aí o que você achou e se você tá gostando dessa série. Ah, Deus defenda. Por que eu faço comigo?